falar um pouco aqui sobre o que eu venho já desenvolvendo no ICV, né, juntamente com a professora Bartira, que é o ICV, que tem como título o uso dos jogos como recurso didático não convencional no ensino de geografia, em busca de uma aprendizagem significativa. A gente tem uma pergunta central, né, onde a gente desenvolve e é norteadora para a pesquisa, que é entender como é que os jogos como um recurso didático não convencional, né, como é que eles podem contribuir para a superação das dificuldades que os professores de geografia têm com os conteúdos que ministram em sala de aula. Aí a gente vai trabalhar, eu apontei alguns elementos que são bastante interessantes que a gente vai discutir ao longo da nossa apresentação. Então, a questão dos jogos, não jogos já voltados para a educação, mas jogos como produtos sociais, né, jogos que a professora Josélia aí concebe aí dentro da categoria de recursos didáticos não convencionais. Acredito que vocês já devem estar vendo isso nos textos do curso, né? A questão também, a partir disso, a gente desenvolver e elaborar, né, proposta, né, um desenvolvimento desses jogos voltado para os conteúdos de geografia, que aí é um dos grandes desafios dentro da sala de aula, é fazer com que os alunos consigam desenvolver e ter uma aprendizagem significativa, segundo a teoria da aprendizagem, né, de David Alsberg, a qual ele propõe. E a gente também vai estar discutindo um pouco isso ao longo da apresentação. Espero não falar muito, porque às vezes eu falo demais. Bom, a gente tem dois aspectos iniciais, né, introdutórios da pesquisa, que é um pouco a questão do ensino da geografia escolar e a formação de professores. Eu coloquei os dois porque, de certa forma, eles estão inteiramente interligados, porque a formação de professores vai dizer muito sobre o processo de ensino a qual é desenvolvido em sala de aula. Bom, eu não vou me ater tanto aos detalhes do início de formação do ensino de geografia, né, quando ele começa ali por meio dos jesuítas, né, mas eu vou me adiantar um pouco a partir do século XIX. A gente tem aí a sistematização da geografia, mas ela não surge ainda como disciplina propriamente dita, né, nas escolas, porque ainda está no seu berço, muito embrionário aí. E a formação dos professores, pelo menos aqui no Brasil, ainda não se tem, porque o Brasil ainda era carente desses profissionais, né? O Brasil é um país muito recente na questão do ensino, não só de ensino de geografia, mas geral, e que impacta, de certa forma, para um precoce desenvolvimento educacional no país. Eu tirei essa foto aqui, né? Eu consegui ela lá no Veja, lá na página do Veja, que é uma foto da escola do Colégio Pedro II, lá do Rio de Janeiro. Por que eu coloquei ela? Porque a primeira disciplina que surge como a primeira disciplina de geografia surge nessa escola. E por meio dela, né, a gente tem aí um marco inicial no processo de organização da geografia escolar como um processo, né, dentro das escolas no país. Mas isso não caracteriza, de fato, que é uma realidade em todo o país, porque essa escola, na época, também era uma escola elitizada, ou seja, os futuros líderes que tinham esse aporte, né, sobre isso, ou seja, não refletia a realidade do país, mas não deixa de ser um grande marco. Bom, e a formação dos professores, né, ela ainda não tinha, pelo menos até 1931, porque a sistematização do sistema universitário, ele só ocorre, né, em 1931, mas de fato ainda não tinha professores. Então, o que o Brasil fez? Ele pegou professores de instituições estrangeiras. E aí um grande destaque para dois países, né, que tinham aí a soberania sobre o desenvolvimento da geografia como ciência,
que é a Alemanha e a França, e que, de certa forma, influencia na maioria dos trabalhos feitos ao longo do desenvolvimento da geografia como ciência e também como geografia escolar. Já em 1950, a gente tem um processo de expansão, né, das formações de professores aqui no país. Porque a partir da implementação, né, de novas vagas, né, e o surgimento de escolas privadas, a gente tem uma ampliação, né, em todo o território nacional de professores formados que vão estar se direcionando tanto para escolas públicas, privadas, em áreas, várias áreas distintas do país, tendo em vista que é um país assim de fronteiras, né, continentais. E aí ele dá a gente percebe algumas características ao longo desse processo, né? De 60 a 80 a gente tem ali um pouco de retrocesso em questão da ditadura militar. A geografia chegou a ser quase foi substituída pelo ensino, pelos estudos sociais, até mesmo no ensino superior, mas da metade de 1980, né, e o surgimento da Constituição para 1990, a gente tem uma nova reconfiguração e expansão da educação no país, e que, de certa forma, vai influenciar também no ensino de geografia, esse processo de formação. E aí, uma dessas características, né, que a gente ainda percebe ao longo do tempo, é uma formação docente desabilitada para o uso de recursos didáticos. O que isso quer dizer? Ou seja, o ensino ainda está muito atrelado, como ele é muito recente, ele ainda carrega um pouco dessas características de um ensino mais tradicional, onde o professor ele detém o conhecimento e ele repassa aquilo. Ou, de certa forma, ele é pouco flexível, atrelado um pouco até à aprendizagem mecânica. Eu acredito que vocês também já tenham visto, mas é aquela aprendizagem, né, que não dura muito tempo. Ela tem ela é muito mais, ela não consegue se ancorar àquele novo conhecimento, aquelas novas ideias que o aluno adquire aí ao longo do seu processo de ensino. Então, como eu falei, ainda carrega marcas muito fortes, né, de um ensino tradicional, né, e outro ponto é a questão também do aligeiramento para o mercado de trabalho. Ou seja, a formação de professores ainda está muito atrelado para o desenvolvimento, né, de um professor ali que parte muito mais da teoria do que propriamente da prática. E aí ele acaba não se qualificando, fazendo outros cursos, que não é o caso que a gente está fazendo, é um curso de recurso didático, onde vocês estão implementando novas ideias, novas perspectivas para você estar desenvolvendo em sala de aula. E aí a gente entra um pouco sobre esse terceiro ponto, a gente fala o que seria a aprendizagem significativa para o desenvolvimento desse trabalho. Porque não basta eu falar de jogos, só de jogos meramente como um recurso didático no convencional. É necessário que exista uma proposta, né? E aí a gente atrela isso à aprendizagem significativa, né? E com grande destaque na figura de David Alcindor, como um idealizador desse processo de ensino, apesar dele ser, né, da psicologia, mas da área da saúde, da medicina, ele teve grandes contribuições para o processo tanto da psicologia da educação, quanto do processo educacional, né, tendo em vista que ele era um idealizador e queria uma mudança, tendo em vista que ele passou aí por esse ensino tradicional e caso, né, ele quis mudar um pouco essa realidade. Então, o que seria essa teoria, né, aprendizagem significativa? Na maioria das vezes, quando você vai estudar um pouco sobre a teoria da aprendizagem, né, um grande destaque é essa citação, onde ele faz um resumo, né, de toda a sua, de todo o seu trajeto, né, de tudo aquilo que ele pesquisou sobre aquela teoria. Então, ele fala que o fator mais importante que
influenciando, né, a aprendizagem, é aquilo que o aluno já sabe. Então, determine isso e ensine-o de acordo. Então, a partir da vivência, né, das experiências que o aluno já sabe, porque ele não é um recipiente vazio, ele já traz algumas informações, algum conhecimento sobre algo, você consegue associar aquilo diretamente com o ensino, né, com o conteúdo que você quer ministrar. E essa é uma das propostas, né, dentro do uso de jogos, sendo que é um produto associado aí à realidade do aluno, e hoje em dia as novas gerações, né, pesquisas já apontam que esse percentual, né, do uso de jogos, de ferramentas digitais, uso das tecnologias, ele vem aumentando muito, ainda mais com a influência da industrialização aí, da indústria, do processo de industrialização 4.0. Bom, dentro da teoria, ele caracteriza 3 tipos de aprendizagem, né, que é a cognitiva, a afetiva e a psicomotora. Ausubel vai trabalhar mais numa perspectiva cognitiva, mas, primeiramente, o que é essa estrutura, aprendizagem cognitiva? Então, ela parte do armazenamento e organização de informações da estrutura cognitiva daquele indivíduo, né? Então, a afetiva, ela já trabalha sinais internos, né, do indivíduo, ou seja, muito mais subjetivos, né, interligados ali com o prazer, com a dor, né, as satisfações, desconforto, ansiedades. Então, de certa forma, o indivíduo pode apresentar, né, uma aprendizagem tanto de forma negativa ou positivamente, né? E a psicomotora, ela traz ali uma resposta muscular, né, adquirida através de treino e prática. Um exemplo que eu gosto de entender são 2, né? Quando você vai pesquisar, você ouve muito sobre o piano, né? Onde você tem ali o instrumento, onde primeiramente você parte da teoria, né? Depois você aplica aquela teoria à prática, né? Você usa a questão do manual, né? Usa o manual ali de algumas do toque, né? Do toque, do tato. Então, da mesma forma também é um violão para quem toca, né? Primeiramente, você tem um estudo ali sobre partituras, sobre notas, né? Como organizar essas notas dentro do violão, né? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente pode estar associando uma aprendizagem que seja aí psicomotora. Bom, como já dito, né? Ele vem com uma abordagem cognitiva, e aí eu elenquei três elementos que são fundamentais dentro da aprendizagem significativa, da teoria, que é a teoria da assimilação, de David Osprey. A gente pode falar um pouco sobre o que seria a estrutura cognitiva, o que é a aprendizagem, né, o que são os subjunsores. A estrutura cognitiva, ela parte aí de todo o conhecimento, né, de todas as informações estruturadas do indivíduo, né, seja aí a partir de conceitos ou hierarquicamente, onde aquele aluno vai desenvolver ao longo do tempo, né? E a aprendizagem, ela é uma ampliação dessa estrutura cognitiva. Então, aquele que está aprendendo, ele está ampliando, né, a sua estrutura cognitiva e associando, né, com aquilo que ele já sabe, né? E aí a gente tem 2 tipos de aprendizagem, a mecânica e também tem a significativa. Os subjunsores é como eu posso estar atrelando, né, meio que âncoras, né, para a gente estar associando com a estrutura cognitiva. Então, esses subjunsores estão presentes dentro da estrutura cognitiva e o aluno o professor pode estar estimulando e associando aquilo que o indivíduo, né, o aluno, ele já sabe, ele já tem. Então, como eu disse, existem 2 formas de aprendizagem, a aprendizagem mecânica e a significativa. A aprendizagem mecânica, ela parte muito ali de uma aprendizagem mecânica, pouco flexível, né? Onde a gente trabalha ali com o processo de repetição. Por exemplo, o aluno que está aprendendo ao alfabeto, ele ainda está pequeno, é novo, né? Ele não consegue associar aquela estrutura cognitiva, aquilo que ele já sabe, porque ele ainda não tem, né? Então, ele vai ter que repetir aquilo
até aquilo fixar na sua estrutura cognitiva, para depois ele estar associando. E aí é que entra a aprendizagem significativa. Quando o aluno já detém aquele conhecimento, né, ele consegue desenvolver, né, não mais de forma temporária, mas mais permanente, ele consegue associar aquilo que ele já sabe com novos conhecimentos, novas informações, e aí a gente deriva aí uma aprendizagem significativa. Ou seja, esses dois processos de aprendizagem, eles são processos contínuos. Então, ora eu vou estar aprendendo mecanicamente e ora eu vou estar aprendendo significativamente. Então, dentro desses dois tipos de aprendizagem, elas podem se processar por meio, né, de uma aprendizagem por recepção e por descobertas. Por exemplo, eu tenho uma dada imagem, né, e ali existe uma árvore, existe um morro e existe uma casa, né. Então, o aluno que está vendo aquela imagem, que eu apresento aquela imagem, eu digo para ele falar o que ele está vendo, né, o que está à vista dele, né, ele vai dizer que tem uma casa, que tem uma árvore, que ali tem uma rua, né, ali tem um morro. Mas quando eu falo aqui, por exemplo, quando eu uso conceitos ligados a um determinado conteúdo, por exemplo, da geomorfologia, né, para falar dos processos que envolvem o surgimento daquele morro, né, quais os processos intempéries que vão fazer com que aquele morro se derivem, se organize daquela forma, né, que tipo de morro é aquele, que tipo de estrutura, qual é a rocha. Então, é mais ou menos desse jeito. Então, é uma exploração, né, a partir de conceitos que já foram trabalhados, que o aluno consegue associar, e você consegue desenvolver uma aprendizagem aí por descobertas, que faz parte do processo, tanto da aprendizagem mecânica, como da aprendizagem significativa. Bom, os organizadores prévios, eles já são materiais introdutórios, né, que são apresentados antes dos materiais gerais, né, a serem aprendidos entre si, e servem assim também de ponte entre o aluno, né, daquilo que ele sabe e o que ele deve saber. Tem gente que gosta de usar muito aqueles quiz, né, onde você pode utilizar conhecimentos gerais sobre um determinado assunto para tentar fazer uma avaliação daquele aluno já sabe e trabalhar em cima daquilo. E aí você consegue desenvolver organizadores prévios. Mas também você pode até associar com o que o Lucchesi chama de uma avaliação por análise, né? Você consegue ali fazer uma avaliação, ou o que ele chama também de diagnóstico, sobre aquilo que o aluno já tem conhecimento, e você consegue associar e desenvolver, né, o seu conteúdo, sua programação para o ensino de geografia, ou outra área. Então, quais seriam as condições para que essa aprendizagem, né, ocorra? Primeiramente, a gente tem os materiais relacionáveis, né? Você pode usar um quiz, você pode fazer uma investigação, né? Ver o perfil da turma, né? O conteúdo, você conseguir materializar aquilo, né? Seja ele digital, tecnológico ou não. E, por último, seria a disposição do aluno. Ou seja, não adianta nada a gente querer desenvolver um tipo de atividade, né, relacionar algum material, algum recurso, que o aluno também ele não tem interesse. Então, é muito importante que a gente conheça o nosso perfil dos nossos alunos, né, daquilo que a gente está repassando, e a partir daí a gente consiga relacionar, né, conteúdos que se aproximem daquele perfil, né. Por exemplo, se eu estou trabalhando ali com ensino fundamental, né, eu posso trabalhar muito bem em jogos, né, mais infantis, ou então se eu estou trabalhando com a galera, pessoal que já é do ensino médio, eu posso trabalhar com jogos ligados, por exemplo, à geopolítica, ou então jogos mais ligados a redes sociais. Então, isso vai depender muito do seu perfil, né, da turma, e você conseguir relacionar esses materiais. Mas depende muito, né, de você explorar essa disposição do aluno, né, e dele querer também. Então, como saber se houve, de fato, uma aprendizagem significativa? Então, para a teoria da assimilação de David, ele fala muito sobre que é necessário que exista uma clareza das ideias, né, daquele conhecimento, daquele que é
apresentado, né, uma precisão sobre aquela informação, sobre aquilo que o aluno desenvolve, né, um processo de diferenciação entre outros elementos, né, e também que esse conhecimento ele possa ser transmissível, né? Se o aluno desenvolveu certas habilidades, né, em um conteúdo dentro do ensino de geografia, ele possa replicar ou repassar, não propriamente dito da forma que o professor falou, mas com o mesmo sentido, né, com a mesma clareza, com a mesma precisão. Aí a gente vai ter uma aprendizagem significativa. Aí a gente entra num conceito que é trivial dentro da pesquisa, que seria os recursos didáticos não convencionais, né, versus os convencionais. Então, o que seria isso? O que seriam os recursos didáticos convencionais e os não convencionais? Eu peguei apenas 2 autores, né, porque essa é uma discussão que ainda está, que eu percebi que ainda vem sendo desenvolvida, né. Eu não vejo muito autores que falam sobre isso, falam sobre essa discussão, né. Eu vejo mais dentro da geografia, que trabalha um pouco sobre essa questão de recursos didáticos não convencionais, mas especificamente a professora Josélia, né? A professora Josélia, ela é bem mais clara e específica. Mas eu trouxe uma professora, né, que é da pedagogia, onde, né, a pedagogia é bem forte quando a gente vai discutir, né, a maioria dos textos sobre recursos didáticos, a pedagogia, né, está bem presente. Então, uma das representantes, que eu vi bastante destaque nela, é a professora Fiscarelli. Ela chegou a fazer uma pesquisa em 2004, né, com vários professores do estado, onde ela falou o que seria o recurso didático, né? Então, professores falaram que seria, né, o quadro, poderia ser um jornal, poderia ser o uso de maquete, né, o uso de revista. De forma geral, ela trabalhou com tantos materiais didáticos já tradicionais, aqueles que já estão presentes, né, que já estão no cotidiano da sala de aula, que os alunos já têm conhecimento, como maquete, o próprio uso de mapas, né, o uso do quadro, o uso de jornal, de revista, até mesmo de novela. E não existe uma categorização, né, e diferenciação do que seria esses recursos. Ela engloba de forma geral. Já a professora Josélia, ela faz uma conceituação muito mais precisa sobre o que seriam os recursos não convencionais, porque ela trabalha com 2 conceitos, que seria produtos sociais e produtos culturais. Aquilo que já é produzido dentro da sociedade, né, aquilo que faz parte dentro da cultura, né, que a sociedade desenvolve, como uma novela, uma propaganda, né, uma poesia, né, música. Então, a partir desses elementos que estão presentes dentro da sociedade e que não são tão comuns de se ver dentro dessa categorização, acredito que ela seja bem mais precisa em relação a isso. E aí eu trouxe eu destaquei, né, um pequeno trecho da obra dela, onde ela fala que, se considerarmos os recursos didáticos como uma variável, inferimos que estes podem contribuir, né, para o resultado do processo de ensino e aprendizagem. Assim, para tornarmos esse processo mais próximo da realidade contemporânea, é interessante nos apropriarmos dos produtos culturais dessa sociedade e torná-los recursos de ensino. A esses recursos estamos denominando de não convencionais, para diferenciarmos dos já tradicionais nas escolas, como o que eu já tinha falado, o livro didático, o mapa, né, jornal, desculpa, o livro didático, o mapa, né, o quadro, o pincel, entre outros, né, cuja elaboração é realizada para atender, né, às necessidades do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, a partir daquilo que já é presente dentro da sociedade, aquilo que é reproduzido, né, aqueles produtos culturais, eu posso trabalhar isso juntamente com o aprendizagem significativo.
porque ela parte daquilo que o aluno já sabe, que já faz parte da sua estrutura cognitiva. O que faz parte dessa estrutura cognitiva? Ele provavelmente ele assiste um desenho, né? Ele lê revista em quadrinho, ele pode ler, ele assiste algum tipo de desenho, ele, né, ele joga, ele tem jogos digitais que ele está jogando. Então, ligando esse conceito juntamente com a teoria da assimilação, a gente pode trabalhar um pouco essa aprendizagem significativa por meio desses recursos não convencionais. Então, jogos como recurso didático não convencional no ensino de geografia. Então, o que os jogos podem trazer, né? Então, eles podem proporcionar o prazer, né, e divertimento daquele indivíduo. Eu posso quebrar um pouco desse distanciamento de uma aula chata, daquilo que já é clichê dentro da sala de aula, né? E posso chamar a atenção dos alunos para um determinado conteúdo, a partir, né, de um jogo. Né? Eu posso melhorar, ou seja, eu posso melhorar a atenção dele, a percepção e a capacidade de reflexão dele. Então, eu posso estar desenvolvendo, no educando, habilidades cognitivas e motoras, né? Ou seja, proporcionando aí o prazer e divertimento durante a aula. Ao mesmo tempo que ele está se interessando, está se divertindo, mas ele está aprendendo. Isso depende muito também da organização e planejamento do professor. É claro que a gente não vai botar qualquer coisa assim, jogada, né, para o aluno, né? A gente tem que ser bem preciso no que a gente está apresentando. Então, os jogos, até mesmo as brincadeiras, né, são situações de aprendizagem que propiciam a interação entre alunos e entre professores, estimulando a cooperação, né? E aí contribui também para o processo contínuo de descontração, auxiliando na superação e egocentrismo infantil, ao mesmo tempo em que ajuda na formação de conceitos, né? Então, isso significa que eles atuam no campo cognitivo, afetivo e psicomotor e atitudinal. A finalidade dos jogos, né? Então, eles favorecem, né, as práticas pedagógicas no ensino de geografia, né, desses conteúdos que o professor quer desenvolver. Também estabelece aí inter-relações entre o conteúdo teórico, né, presente nos jogos e sua percepção do mundo, e tira aí o aluno da acomodação para a assimilação. Então, os jogos na sala de aula e a importância do professor. Então, o planejamento, né? No planejamento do professor, pode haver aí a utilização de recursos que favoreçam, né, a transição das etapas do desenvolvimento cognitivo, né, físico, psicomotor, de forma que simbólica e real sejam trabalhados e direcionando os alunos, né, à compreensão de espaços vividos. E Saveiro trabalha bastante essa questão dos espaços vividos, né, daquilo que já faz parte do cotidiano do aluno, que você pode também estar explorando. Então, a gente vai trabalhar aqui, vai entender um pouco os tipos de jogos que a gente pode estar desenvolvendo em sala de aula. Bom, a gente tem os jogos digitais e também tem os jogos analógicos. Né? A minha pesquisa, né, juntamente com a professora Bartira, a gente deu foco mais para a questão dos jogos digitais, tendo em vista que a realidade de hoje é muito mais interessante a gente estar trabalhando com jogos digitais, né? Ainda mais questão da pandemia. Então, o que seriam os jogos digitais, né? Primeiro, os jogos digitais, eles se utilizam de consoles, que são os famosos videogames, né? Os aparelhos móveis ou portáteis, né? Podem ser aí, PS, né? Portáteis, móveis. Pode ser o smartphone, né? O celular, o computador. Então, ele trabalha aí a partir de linguagem de programação dentro da sua configuração, arte e desenho, né? Que vai dar aí a cara um pouco dos jogos digitais. Já nos analógicos, eu trouxe 3 exemplos bastante interessantes. Podem ser também os tabuleiros, né?
o xadrez e o bingo. Né? Assim, a gente tem muitos jogos ligados educacionais que trabalham bastante tabuleiros, jogos e bingo. Eu não cheguei a trazer para vocês, mas pode ser que em outro momento eu possa trazer para vocês. Mas, em forma geral, os analógicos, eles são muito mais manual, né? A gente tem a questão do tato, da organização, mas eles podem estar trabalhando com a mesma proporção o ensino de geografia ou outro conteúdo que você quer desenvolver. A diferença é essa, né? Que um tem um uso mais tátil, mais manual ali, né? E o outro ali, ele trabalha ali com arte, com desenho, uma linguagem mais de programação. E também depende muito aí de um hardware, né? Que é um aparelho físico para estar trabalhando. Quando eu estava fazendo os slides, eu prestei a pesquisa, né? Eu notei muito por que eu mudei para jogos digitais, né? Assim, eu me voltei um pouco mais para jogos digitais. Porque, devido a esse distanciamento, né? A gente teve uma ressignificação do uso das tecnologias dentro do ensino de geografia, uma vez que a gente agora é totalmente dependente dos recursos, né? A gente não tem 100% aulas presenciais como muito pouco tempo, né, a gente tinha. Ou seja, em menos de um ano a gente teve uma reviravolta bastante impactante, não só no sistema educacional brasileiro, mas também de fora, né? E aí vai refletir muito na nossa realidade. E aí basta o professor estar atento, né, às novas tendências e qualificado, né, para estar desenvolvendo e pesquisando sobre aquilo que há, né, de melhor aí para a gente estar desenvolvendo dentro da sala de aula, né? E chamando um pouco mais a atenção e quebrando aquela monotonia que é estar assistindo uma sala de aula dentro da sala de aula, né? Eu trouxe uma tabela, eu peguei uma tabela, desenvolvi, né, essa tabela, né? Fiz uma pesquisa sobre alguns jogos que podem ser desenvolvidos em sala de aula, né? A partir do nome, né, do perfil dela, né? O tamanho, né, os desenvolvedores, a questão da indicação também, se ela é livre ou não, né? Isso também tem que ser levado muito em consideração, porque tem jogos que nem todo jogo você vai desenvolver, por exemplo, para o ensino fundamental, né? Então você tem que fazer ali uma adequação, dependendo da turma que você vai estar desenvolvendo uma atividade, né? Também a questão se ele é um jogo para um console, se é um jogo para um PC, né, que é um computador, ou ali, se é um mobile, ou seja, se é um equipamento portátil, como o celular, né? Então, isso deve ser levado em consideração na hora de você propor alguma atividade relacionada principalmente aí a jogos digitais. Eu vou estar apresentando aqui para vocês um pouco desses jogos, né? Esse aqui é o The McDonald's Game. Ele é um jogo bastante intuitivo e ele traz um pouco da realidade das indústrias de fast food, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica, né? Porque, no final, a empresa sempre fala e todo mundo é demitido, né? E os recursos que são consumidos, né, eles não são eles não voltam atrás, né? Aí na primeira imagem que vocês podem ver, existe uma área que você pode plantar, né? E você pode ter um gado para fazer carne, para plantar alface, para tempar os vegetais, né? Para você fazer hambúrguer. É um pouco engraçado assim, o jogo é bem divertido, mas você pode ver que durante o jogo essa vegetação ela é nativa e você apenas consome ela, né? Da mesma forma que a indústria, né? Ela trabalha apenas com esse consumo exacerbado. Você pode estar ligando aí com assuntos dentro da geografia, né? A geografia da indústria, do comércio. Você pode estar linkando um pouco desse conteúdo junto com o ensino de geografia. Ele é um jogo bem leve, ele é para PC, né?
Ele aí tem 10 megas. Eu instalei no meu computador, eu acho que se ele rodou no meu computador, roda em qualquer computador, porque o computador é fraco. A gente tem o Aurora Architect Games, né, que é um jogo também para PC. Ele também é um jogo leve, ele tem aí de 300 megas, né, em média aí 300 megas. Ele faz uma crítica social, né, à poluição que existe, as pessoas que são ribeirinhas, ou seja, para quem gosta de trabalhar a questão do meio ambiente dentro do ensino de geografia, você pode estar explorando. É um jogo muito curto, ele pode ser baixado pela Store, né? Tem um link aqui embaixo, vocês podem estar tirando foto, um print da tela, e pode estar acessando. Ele é um jogo totalmente gratuito, é um jogo brasileiro, onde ele trabalha a questão tanto do desmatamento, a poluição das águas, né? Ele faz uma crítica sobre a poluição das águas. Vejam que na imagem 2, abaixo dentro da água existe lixo, né? Então, ela vai seguir esse barquinho e vai encontrar várias realidades dentro daquela área ali onde ela vive, que é onde ela vive ali. Ela é uma ribeirinha. É bastante interessante ele. A gente tem o Árida, eu acho que dessa lista acho que é o único jogo pago. Mas ao mesmo tempo ele é bem, bem barato, né? Ele custa aí na faixa aí de R$ 9. Ele é R$ 9 para você baixar ele. É um jogo brasileiro também, onde ele faz uma descrição da realidade da roça em 1896, né? Onde ele traz características da vegetação, né? De como ele pode estar encontrando recurso, a característica de algumas árvores, né? Onde ele pode estar buscando água, ou então você pode estar trabalhando a geografia da população, né? O processo histórico de formação aí do Nordeste, né? Essa questão. Ele fala também, faz uma crítica sobre a ida dos pais dele, né, para a cidade, e ele tem que se virar dentro da realidade dele, que é na Bahia, né? É uma realidade muito dura, a questão da seca no Nordeste. Então, tudo isso você pode estar explorando no jogo, neste jogo. Este é um jogo gratuito, né? Também é um jogo brasileiro. Ele é um simulador. Ele é um simulador onde você vai ser um caminhoneiro, né? Para quem gosta de trabalhar aí com a questão da geografia da economia, principalmente sobre a questão do processo que envolve, né? Aquilo que vem sendo desenvolvido a partir da economia, aquilo que vem sendo, né? Explorado dentro do Brasil por meio, né? Desse dos caminhoneiros, né, dessa questão do trânsito, porque, assim, o jogo, ele vai trabalhar um pouco da realidade do caminhoneiro, né, a questão das ruas mal distribuídas, ou então de buracos, né, como ele ganha a vida dele, né, então vai trazer um pouco da realidade mesmo, né, até os caminhões, eles são igual aos originais, né, eles fazem uma adaptação mais próxima possível do real, né, a questão da gasolina, de tudo que envolve ali a economia ligado a transporte, de recursos em gerais, né, principalmente ali da agricultura, né, você pode estar explorando dentro desse jogo. E um dos meus favoritos é o Megalópolis, né, também é um jogo gratuito, o aluno pode estar baixando pela Play Store, ele é gratuito, onde você pode trabalhar conceitos ligados à geografia urbana. Então, você tem ali uma pequena cidade e você vai desenvolvendo, fazendo como, né? Construindo aí, por exemplo, o que o Milton Santos chama de fixos e de fluxos, né? Construindo ruas, construindo edifícios, né? Comércios. Então, você vai fazer a cidade funcionar, né? E aí, ao longo que você vai desenvolvendo a cidade, né, ela vai ganhando título, né? Primeiramente ali ela é uma vila, depois um bairro, depois ela faz parte ali de uma cidade ou então de um estado. Você pode criar um estado, né? Você pode estar trabalhando vários conceitos dentro da geografia urbana ligadas, né, a este jogo, né?
né, a questão da economia, né, a relação em uma cidade e outra, né, no final do jogo, a proposta é que você desenvolva, né, é, um conjunto de cidades, né, interligadas, né, ou cidades globais. Você pode também estar explorando isso dentro desse jogo. É um jogo muito simples, muito fácil de jogar. Existem outros com a mesma pegada, né? Existem outros, mas isso aqui eu achei bastante interessante, que ele é acessível, ele é leve, né? Ele roda em praticamente qualquer celular. Todo mundo tem acesso ao celular, né? De forma geral, né? Os jogos que eu apontei aqui, todos eles podem ser explorados, mas aí vai depender muito também, né? Principalmente na questão de PCs, você conversar dentro lá da escola, por exemplo, a questão do laboratório de informática. Você pode estar explorando esses jogos dentro do laboratório de informática. Porque tem jogo que eles são online, basta ter uma internet ali, e o aluno pode estar em dupla ali fazendo alguma atividade proposta pelo aluno. E aí eu destaco uma frase do professor Almeida, que o bom êxito de toda atividade lúdica pedagógica depende exclusivamente do preparo e liderança do professor. Eu ainda acrescento mais, né? A questão do planejamento e organização, né? E uma proposta. Qual é o objetivo, né? Tem que existir um objetivo para que aquilo não seja apenas um recurso didático por recurso didático, mas que ele venha trazer ali o que a gente quer, que é uma aprendizagem significativa, que o aluno consiga, né, trabalhar vendo a própria realidade dele, né, se divertindo, mas explorando um pouco sobre aquilo que faz parte ali da realidade dele. Bom, gente, eu acho que é isso. Minha apresentação seria bem maior, mas eu fiz bastante recorte, mas é isso que eu queria apresentar para vocês nessa noite, né, o tempo está corrido. E muito obrigado. Aqui estão as minhas referências.